Boa noite, pessoal. Vamos fazer nossa prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade de estarmos reunidos em pensamento. Vamos agradecer a oportunidade do trabalho, do estudo, do aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo O Homem de Jerusalém. Tinha dado uma pausa no momento em que o moço judeu acorda de mais um sonho perturbador e vai até a sinagoga, e onde ele realmente decide sair no encalço do rabi. Vamos continuar. A pequenina aldeia quedava-se silente ao sol da quente tarde. Seus habitantes haviam abandonado as casas e os barcos de pesca. A notícia da chegada do mestre abalara convenções e rotinas, retirando-os de seus habituais postos de trabalho, enviando-os à praia de claras águas e límpido céu. As areias não se enxergavam quase, tamanha a concentração em determinado ponto, onde o estranho de dias atrás, o arruaceiro do templo, pregava. Orgulhoso de seus conhecimentos e de sua apaixonada oratória, o moço judeu aproximou-se, julgando encontrar mero palavrório, destinado a impressionar o povo rude e inculto, inadequado a ouvidos mais sensíveis e educados. Para seu espanto, o homem discursava admiravelmente. Sua serena voz impunha-se de maneira natural, sem esforço algum, respaldada, sem sombra de dúvida, pela autoridade inerente ao saber. Mas ainda surpreendeu-se com o flagrante conhecimento das Sagradas Escrituras, externado de forma simples e desataviada, com paciência e perspicácia imensas, visando alcançar os diferentes estágios de compreensão dos que o ouviam. Muitos os chamados, e poucos os escolhidos, pois o homem se perde em meio ao mundo, deixando para trás as verdadeiras riquezas, alienando-se voluntariamente, esquecendo os verdadeiros compromissos. Sois chamados, tendes o conhecimento que a missão requer. Todavia, na medida em que procurais servir a dois senhores, afastai-vos. Vossa sabedoria emana dos pergaminhos, mas o coração é frio e insensível. Carece do doce fogo do amor, sentimento direcionado ao próximo. Sois egoístas, cegos, ainda assim pretendeis conduzir vosso irmão. Caireis ambos no abismo. Sentiu-se agredido pelas palavras do tal profeta, julgando-as dirigidas particularmente à sua pessoa. Incomodavam. Como se atrevia ele a penetrar a privacidade de cada um, expondo desejos e intenções? Aliás, esta parecia ser a sua mais marcante característica, fazer perguntas irritantes, afirmações absurdas. Em sua presença, inútil afivelar máscaras, pois a alma era desnudada. Desviou os olhos do orador, circulando-os pela multidão com visível asco, enfermos e mais enfermos, disformes, aleijados, cegos, endemoniados, acorrentados, desnutridos, famintos. Seria essa a plateia daquele que se julgava no direito de analisar as atitudes dos que zelavam pela religião oficial da nação? Imenso desdém fê-lo sorrir ironicamente. Desligando-se do rabi, continuou a observar o povo. Que esperariam aquelas pessoas do tal Jesus? Será que acreditavam em suas pretensas curas? Em seu duvidoso saber? O olhar perquiridor e avaliativo parou finalmente em brancas vestes, subindo para o atento rosto, inteiramente mergulhado na figura do mestre. Cambaleou, sentindo-se desmaiar. A moça do sonho! Ela, sem dúvida alguma,
Os mesmos cabelos, agora cobertos com amplo véu, os olhos imensos e azuis, a pele alva e perfeita, desafiando o sol ardente. Por instantes, julgou-se no distante Egito, recordando a casa à beira do Nilo, revivendo as maravilhosas noites de amor. Embora sedada durante as visitas, o ardoroso egípcio jamais lograra surpreender no cálido corpo qualquer rejeição, como se a alma toda se entregasse. A saudade pungiu-lhe o peito, arrancando lágrimas. Depois, assustado, pressionou a fronte. Que pensamentos eram aqueles? O sonho nada tinha a ver com a sua pessoa. As emoções e sentimentos pertenciam ao sacerdote, ao egípcio. A multidão agitou-se. Jesus silenciara, iniciando o seu caminhar entre os aflitos suplicantes. O moço pretendera observar as curas com especial cuidado, para melhor acusar o farsante, mas a belíssima figura feminina absorvia-lhe inteiramente a atenção. Certamente ela não se incluía no rol dos que necessitavam de tratamento, pois toda sua linda pessoa recendia a bem-estar e juventude. Fechou os olhos, elevando o rosto na direção do sol, respirando em profundos haustos. Ao abri-los, tinha certeza de que a visão estaria desfeita. Simples miragem, provocada pelo calor e pelas emoções. Perdida para sempre. Vagarosamente descerrou as pálpebras e intensa comoção tomou conta de todo o seu ser. Jesus estava à sua frente, olhando-o com divertido semblante, mescla de ternura e compreensão. Que o Pai te ampare. E então, que tens a me dizer, homem do templo? Estaria ele ironizando? Não parecia. Ainda assim, a educada e singela indagação importunou-o. De ti nada quero, pois nada tens a me dar. Não me convences, como esse povo ignorante e tolo. Não acredito em tuas curas. Verdadeiro sacrilégio, pois somente ao Deus de Abraão cabe o poder de determinar os destinos de seu servo, destinando-lhe saúde ou morte. Tu, ao contrário, não passas de um embusteiro. Mais dias ou menos dias, conhecer-te-emos os verdadeiros propósitos, e eles não serão o modelo de desinteresse e desapego que propagas. Portanto, segue adiante. Poupa-me de tuas veleidades e mentiras. Aguardou a réplica do falso rabi, mas ela não veio. Sorrindo, ele prosseguia, relevando as palavras do moço judeu. Livre da presença que tanto o incomodava, o jovem em vão procurou pela encantadora figura da moça. Miragem, sem dúvida. Decididamente, aquilo não poderia estar acontecendo com ele. Sempre tão realista, equilibrado, modelo de sangue frio, citado por seus companheiros de estudos com admiração. Intimamente, percebeu-se decepcionado, embora a aparição da moça fosse algo assustador e inexplicável. Estava dividido, temeroso de admitir suas emoções e sentimentos, apavorado, enfim. Profundamente perturbado, retirou-se, empreendendo a viagem de retorno ao lar. Imensa angústia confrangia-lhe o jovem peito, aliada à enorme sensação de inutilidade e fracasso. Forçou a montaria além do habitual, acabando por apiedar-se da pobre, concedendo-lhe um descanso junto a algumas rochas, onde a adormeceu sob o imenso pálio de rutilantes estrelas. Aos primeiros sinais da aurora, retomou a viagem, adentrando a casa silenciosa ao entardecer. Nem o servo à vista para recepcioná-lo. Sequer reclamou. Fato inusitado, pois sempre fora severo e exigente. Quase que feliz em ninguém encontrar, embarafustou pelas salas e corredores rumo aos aposentos de dormir. O silêncio e a fresca penumbra das salas desertas acalmaram-no e pôde finalmente raciocinar, abandonando o corpo sobre o triclínio revestido de seda azul, confortável luxo herdado dos odiosos romanos. 1000 ideias passavam-lhe pela cabeça. Estarei ficando louco, meu Deus? Que significado teriam os meus sonhos das noites anteriores? Embora fisicamente diferentes,
Sinto-me o jovem e belo egípcio. Sou ele e ao mesmo tempo não sou? E a miragem, em meio às gentes na praia? Era a moça do sonho. Desfez-se. No entanto, não pode ser. Desistindo de elaborar hipóteses, procurou entre os pertences pequeno frasco, depositando algumas gotas de seu conteúdo em uma taça de vinho. Breve, o sonho libertou-o da ansiedade. Quando finalmente despertou, o corpo pesava, a boca estava seca e amarga. Mais vinho resolveria o problema. Acabou embebedando-se, sem obter a almejada paz. Aos brados chamou os apavorados e inscientes servos, ordenando enchessem a banheira com água morna, pois precisava relaxar. Só, inteiramente à vontade, mergulhado até os ombros na água tépida e olorosa, tentou realinhar os confusos pensamentos. Nunca mais haveria, pois as ilusões são como fumaça ao vento. Seria conveniente abrir-se com os sacerdotes? Rechaçou a ideia de imediato. Conhecia-os. Abominavam o questionamento dos dogmas que obscureciam alguns pontos das Escrituras. Os judeus detinham determinados conceitos de vidas passadas, mas não constituíam o ponto forte de suas crenças, abordando superficialmente a questão. Além do mais, poderia ser prejudicado e preterido se o julgassem emocionalmente desequilibrado. Baixinho lamentou. Que hora para ter tais sonhos, agora que preciso de tranquilidade para desmascarar o falso profeta e atirá-lo em uma prisão, fico com tais tolices. Perdi a chance de descobrir os truques que se escondem por detrás das curas ditas milagrosas. Assim que amanhecer, voltarei aos mesmos sítios e tratarei de desmascará-lo. Aliviado, a custo abandonou a água, então gelada, desabando sobre o leito, tornando-o a adormecer pesadamente. Para seu desapontamento, ao acordar no dia seguinte, nada interessante restara da tumultuada noite a não ser uma incrível dor de cabeça, provocada pela incomum ingestão de vinho. Embora decepcionado, buscou convencer-se de que atribuíra demasiada importância às noites anteriores. Pesadelos causados pela irritação que Jesus provocava. Lembrando bem, o primeiro episódio aconteceu após um incidente no Templo de Jerusalém. Abandonou a cama, pronto para repetir a viagem, tão agitado que recusou o de jejum. Partindo em desabalada carreira para a aldeiazinha, esperando encontrar a praia vazia ao raiar do dia seguinte. Precisava confrontar Jesus. Para tanto, necessário estar a sós com ele. Menos orgulhoso fosse, compreenderia que suas crenças estavam prestes a sofrer um sério abalo e que pressentia isso, preferindo resguardar-se da presença de demais pessoas. Mais uma vez se decepcionou. Não obstante o dia mal houvesse raiado, outros tinham se antecipado e pacientemente aguardavam, olhos nas águas, em que o sol punha luminosos reflexos. E irritado, entendendo-se mais uma vez enganado em suas previsões quanto ao comportamento do Rabi e seus seguidores, indagou dos mais próximos. Vistes o tal Jesus? Está no mar, lançando as redes com os pescadores. Um profeta que cheira a peixe. Só faltava isso ao nosso povo. Subjugado pelos romanos e tão humilhado, esperamos um rei e recebemos um pescador que se diz filho de Deus. Que o Deus de Abraão nos livre de tamanha desgraça. Os aldeões fitaram-no, emudecidos, observando-lhe os trajes de nobre pano. De resto, calando, evitavam represálias. Corria a boca pequena que os fariseus estavam reunindo provas para incriminar Jesus e que sua declaração de divina origem constituía a maior das acusações. Melhor silenciar, pois o moço parecia nervoso e louco por acertar contas com o mestre. E ele prosseguia, alheio ao silêncio dos circunstantes. Falsos profetas que surgem do nada, outorgando-se divina paternidade. Calabouço com eles, inclemência, pois é hora de sanear Jerusalém de tais parasitas.
observando os olhos baixos de todos, dirigiu-se para os lados de aprazível vegetação, acomodando-se sobre a relva, decidido a aguardar a chegada do pretenso Filho de Deus. Furioso, monologava: "Não perdes por esperar, Rabi. Hoje, tuas falcatruas encerrar-se-ão, e dormirás nas masmorras. Lá terás tempo de sobra para teus truques." As horas corriam, e os barcos tardavam. Suave sonolência envolveu-o, e, protegido pela sombra agradável, involuntariamente retomou o ponto onde abandonara o intrigante sonho. Estava no Egito de outrora. Nos dias subsequentes ao brutal assassinato das duas mulheres, o jovem sacerdote egípcio vivenciava desespero, remorsos, saudades. A velha enchera os ares com seus gritos e súplicas, enquanto da jovem somente se escutaram sentidos soluços. A visão do ventre distendido não abandonava a retina do sacerdote. Um filho indesejado, inútil, prova irrefutável do crime. Que lhe restara a não ser silenciar as acusadoras vozes? Relutando, ainda apegado ao frio raciocínio inicial, dolorosamente concluía que a solução poderia ter sido menos drástica, pois não haveria meios de provar seu envolvimento. Por que então tamanha repulsa em ser acusado? A razão apontava claramente para a nacionalidade da moça. Uma judia seria o fim. Motivo de vergonha, mesmo se tratando de acusação sem provas. Por outro lado, para que gozassem de tantas regalias no Egito, os familiares da jovem seriam muito bem relacionados com o temido José, conhecido por seus sobrenaturais poderes e sua influência junto ao faraó. Não valia a pena arriscar. No mais, muito bem se inteirava dos rígidos padrões morais e éticos estabelecidos para os sacerdotes do templo. Discretamente, talvez ocasionais escapadelas na área sexual fossem relevadas. Às escâncaras e com escândalo, jamais. Longa seria a encarnação do moço sacerdote no Egito. Gozaria de prestígio e riqueza, amealharia conhecimentos e mais conhecimentos, tornar-se-ia respeitado e temido ainda mais. Realizaria muito em prol da comunidade, ainda que egoisticamente, pensando em si mesmo e nas vantagens que adviriam. Seria só, muito só, perdido em meio a pergaminhos e papiros. Régia cama acolhendo, no final da existência terrena, o corpo devastado pelos anos, a alma vazia de tesouros espirituais. Remorsos? Recusava-se tenazmente a admiti-los, intuindo que a admissão da culpa destruiria seu sonho de grandeza, sua quimera existencial. Sepultava dia após dia, bem no fundo do ser, o ocorrido com a bela judia, mentindo para si mesmo, jamais a olvidando, contudo. Politicamente envolvido, vezes sem conta, engendraria maquiavélicos e convenientes planos resultantes em mortes e prisões. Que lhe importavam as consequências, desde que conseguisse o que queria? O Deus a quem servia unicamente reconhecia a necessidade de honrá-lo nas cerimônias, fazendo-o muito bem, defendendo a pureza da religião, tomando conta do templo com zelo, preservando a ferro e fogo a ascendência religiosa sobre a casta faraônica. Simples exterioridades, interesses mundanos, ilusões que o tempo se encarregaria de dispersar. Não se interessaria novamente por outra mulher, como se a experiência com a linda judia fosse única e irreproduzível. Acataria finalmente o celibato físico, sublimando as energias, canalizando-as para o estudo, as artes, as manifestações paranormais. Julgavam-no feliz e realizado. Imensamente orgulhoso, sufocava quaisquer vestígios do vazio em que mergulhara ao decretar a morte da mulher amada, escondendo a dor que lhe atormentava os dias. Certa noite, no Egito de séculos atrás, deitara-se para não mais levantar. Os embalsamadores cuidaram-lhe do corpo, acomodando-o em rico sarcófago no interior de segura tumba,
na companhia de magníficos tesouros, que nada ficavam a dever aos dos faraós. Os caminhos foram selados e, com o sacrifício dos servos, julgavam haver preservado para sempre a integridade e o segredo do túmulo. Acreditavam que no momento propício o orgulhoso sacerdote surgiria dentre os mortos, investido dos poderes que desfrutara na terra. Pobre criatura, amargou durante anos em sombrios antros de sofrimento no mundo espiritual. Alucinado, vendo suas vítimas a acusá-lo veementemente, infligindo-lhe cruéis torturas. Seu ensandecido espírito não lograva perceber a presença luminosa daquela que lhe fora cara, em meio aos que o amaldiçoavam e perseguiam, em vão a procurava. Por que não o acusava também? Não a sepultara e ao filho em profundas e negras águas? O supremo sacerdote do Egito desconhecia o poder do amor e do perdão. Então vamos dar mais uma pausa aqui e continuamos na próxima terça-feira. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos trazer alguns pontos para a nossa reflexão, começando com amar-se a si mesmo, tão salientado por Jesus, que o colocou junto do maior mandamento. E quase sempre não nos damos conta da importância de nos amar, para poder amar o próximo. E nos amar é não ter medo de nos conhecermos. Então, quem se ama ou pretende se amar, precisa perceber a necessidade desse autodescobrimento. Vivemos o milênio da era do espírito, e não há mais como adiarmos essa busca. O inconsciente é como uma floresta densa em que é preciso abrir clareiras na sua escuridão para que se alcance a harmonia. A maioria dos nossos atos e comportamentos tem origem no inconsciente, sem que a nossa consciência interfira. Deduz-se, então, que só estaremos em harmonia quando abrirmos clareiras nesta floresta que é o nosso inconsciente. Começando por aceitar e compreender. Então, temos que aceitar e compreender que é da luta entre o anjo e o demônio, que ainda há em cada um de nós, que alcançaremos a harmonia, que é a luta justamente entre o ego e o self. Essa dualidade, que são os nossos dois eus ou até mais, né? Então, essa dualidade da nossa psique, em que um dos lados, o chamado sombra, que deve ser trabalhado com naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não se consegue. Não aceitar-se, não amar-se, leva a um sentimento de desprezo por si próprio, altamente prejudicial, que nos leva a atitudes que se distanciam do autorrespeito e autoconsideração, que cada um deve a si mesmo. Estou me lembrando do ensinamento de Jesus, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. É claro que existem outras interpretações para essa passagem tão importante que ele nos trouxe, esse ensinamento tão importante, mas uma das leituras que podemos fazer é justamente nessa busca da harmonia, vir à tona aquilo que somos, né, aquilo que temos guardado ali, para que a nossa essência possa realmente atingir o ápice, que é um caminho longo, evidentemente, mas é um caminho que tem que ser palmilhado, né? E não deve mais ser adiado. Então, pensando ali que Jesus nos trouxe as alegrias da Boa Nova, mas evidentemente ele sabia dos conflitos tormentosos que os indivíduos e as massas traziam no seu inconsciente individual e coletivo. É claro, né, que era repleto de heranças ancestrais primitivas, perturbadoras. Então, que venha à tona, que seja revelado,
né? Isso é importante, da maneira certa, no processo de amadurecimento psicológico, né? Então, todos já ouvimos, acredito que todos já tenham ouvido, que uma ferida, para cicatrizar, precisa ser revolvida. E o que é vir à tona, então? O que é revolver a ferida? É justamente abrir essas clareiras, como falamos há pouco, né? Essas clareiras no nosso inconsciente, para que ele possa, então, diluir-se, harmonizar-se com o consciente nesse processo de autodescobrimento. Então, essa é a proposta. A Joana de Ângeles, ela diz: reconhecer-se imperfeito como realmente se é, portador de ulcerações e de cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade, enquanto que divulgá-los demonstrando simplicidade é maneira de permanecer-se no estágio de dominação pela sombra, que somente mudou de expressão e de comportamento. Nada é mais desagradável, diz ela, que nada é mais desagradável e mórbido do que a falsa humildade, aquela que exclui o indivíduo dos valores éticos elevados que o subestima, expressando disfarçadamente presunção, diferenciação das demais pessoas. Entre humildade e exibicionismo permanece uma grande diferença. Muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada, portanto, presença da sombra dominadora na conduta psicológica. Hoje se tem a facilidade de se projetar aquilo que temos como modelo de felicidade e sucesso. E esses comportamentos que empobrecem por serem superficiais, por serem rasos, por serem máscaras, distanciam do verdadeiro significado da vida. Até quando viverá o homem fazendo questão de ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde e felicidade, mesmo que fictícia? Passado o momento fugaz, vem o sentimento de solidão, que alcança também aquele que se isola e vê à distância o triunfo daqueles que ele julga felizes, bem-aventurados. São caminhos que levam à psiconeurose de autodestruição. Há uma grande sede de ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, mas para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Assim a pessoa se desama, não se torna amável, nem amada realmente. São tantas as reflexões a serem feitas, e muitas vezes nos perguntamos: o que está acontecendo com a Terra? E nos lembramos da mensagem de Adolfo, bispo de Algés, uma comunicação que chegou em Marmande em 1862. Então, é no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, e como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível:
Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes de que tempos a tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana! Quantos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo! Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo. E o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Então ficam esses ensinamentos, esses chamamentos e esse consolo, né, em que ele coloca aqui nos chamando a atenção para que aproveitemos essas vozes que nos falam, essas vozes dos céus que vêm nos recordar os ensinamentos de Jesus, reavivá-los em nós, porque tudo já foi dito e ensinado, mas muito temos nos descuidado desses ensinamentos. Então vivemos tempos em que podemos reviver esses ensinamentos de uma forma mais clara, alcançando
o que verdadeiramente Jesus nos trouxe através de tudo que Ele nos deixou. Então é importante que tenhamos essa certeza, é importante que percebamos a importância dos momentos que vivemos, o quanto estamos sendo convidados, alertados para as mudanças necessárias. Então, é sempre bom encerrarmos o nosso encontro trazendo Jesus, nos lembrando de Jesus, junto dos seus discípulos. Ali, quando um dos filhos de Alfeu adianta-se para Jesus e pede: Jesus, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.